Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre A Menina que Roubava Livros, do Markus Zusak, finalmente, né, porque eu acho que desde que eu criei esse canal em 2007, o pessoal tem me pedido bastante pra falar sobre esse livro. Eu não tinha lido ainda, eu ganhei esse livro da Lena. Lena, muito obrigada, ela me enviou o livro através da minha caixa postal. E, na verdade, a minha mãe leu esse livro antes de mim, tá? Isso acontece, o livro fica tanto tempo na estante que as outras pessoas começam a ler antes de mim. Mas, então, minha mãe gostou bastante do livro. Eu recebi o filme também na caixa postal. E, de novo, eu não tenho certeza se quem me enviou o filme foi a Lena mesmo, se foi a Marina. Então, meninas, enfim, muito obrigada às duas. A Marina também, de vez em quando, me manda coisas muito bacanas. De qualquer forma, eu tenho o filme também, e o filme eu já tinha visto, inclusive com a minha própria mãe, que já tinha gostado do livro, e enfim, a gente acabou vendo o filme. Então eu já conhecia a história da menina que roubava livros. Não faz tanto tempo assim que eu vi o filme é de 2012, se eu não me engano, 2013, será? Não sei. Enfim, não é tão antigo assim o filme. O livro é de 2006 e essa edição que a Lena me mandou é com a capa original, né? Não é a capa de filme. Apesar de que tem aqui, virando a primeira página, a gente tem uma foto da guriazinha que fez o filme. Inclusive, super parecida com a minha sobrinha Giovanna. Tá? Enfim, e todo mundo da família que viu o filme falou a mesma coisa. Caramba, a menina parece a Giovanna. É isso então, beijo, Gigi. Mas tá, o livro, eu gostei bastante do livro e já adianto a vocês que não se tornou um dos livros preferidos da minha vida, mas foi uma leitura prazerosa, eu aproveitei bastante, eu gostei bastante do livro, tá? Primeiro eu vou começar contando pra vocês rapidamente sobre a sinopse do livro. Eu acredito que todo mundo que esteja vendo esse vídeo já sabe do que o livro se trata, mas enfim, vamos lá, não custa nada repetir. Esse livro vai contar a história da Liesl durante o período pré-guerra e durante Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O leitor vai acompanhar uma certa transformação na vida dessa personagem, tá? Porque ela começa fazendo parte da juventude hitlerista. Ela inclusive é super fã do Hitler no começo da história, mas ao longo da história ela vai conhecendo alguns personagens, vai ouvindo conversas dos adultos, vai se inteirando daquilo que está acontecendo e ela vai mudar de opinião. O livro começa com a Liesl já órfã de pai, quer dizer, o pai sumiu, a gente não sabe o que aconteceu, na verdade sabemos, né, ela ouve uma conversa de adultos, mais uma vez, ela sabe então que o pai dela era um comunista, ela ainda não sabe o que isso quer dizer, mas ela sabe que isso é algo muito horrível, porque afinal de contas o pai sumiu. A mãe tá com a saúde muito debilitada, ela não consegue mais cuidar dos dois filhos, né, da Liesl e do irmãozinho dela. Então, no início do livro, a gente vai acompanhar uma viagem de trem dessa família, né, a mãe está levando os filhos para ficarem com uma família adotiva. E, gente, isso que eu vou contar agora não é spoiler, acontece logo no início do livro e, enfim, o irmãozinho da Liesl morre, não aguenta a viagem, morre durante a viagem, dentro do trem mesmo. E essa é, então, a primeira vez que a morte entra em contato com a Liesl. E talvez a coisa mais bacana do livro, né, a gente saber que é a morte, né, a própria Dona Morte quem vai contar essa história. O narrador da história, então, é a morte. E aqui atrás do livro tem uma frase bem bacana que eu não sei se vai dar pra focalizar pra vocês lerem, mas eu vou ler pra vocês, que é o seguinte: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E é isso então, é disparada a coisa mais interessante desse livro, o narrador, que é a própria Dona Morte. Só que esse foi um problema que eu encontrei no livro. Eu não consegui, como é que eu vou dizer pra vocês, eu não consegui aceitar muito bem que era a Dona Morte mesmo que estava contando essa história, porque ela já começa dizendo que ela só encontrou com a menina durante 3 vezes ao longo da vida dela. Só que ao mesmo tempo ela vai contar tintim por tintim tudo o que está acontecendo na vida da Liesl. Então, como assim? A Dona Morte só encontrou 3 vezes, mas sabe contar, né, a história toda da garota. Enfim, isso me incomodou um pouco. E outra coisa também, vira e mexe nas falas da narradora, né, da Morte, ela vai dizer que não sabe como fulano conseguiu sobreviver a, sei lá, ao problema X que aconteceu ali devido à guerra. Como assim não sabe como conseguiu sobreviver? Você não é a Dona Morte? Então tem essas furadas aí que eu vou dizer pra vocês que não é problema de tradução, porque eu li o livro em português e deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Eu ouvi o audiobook. Então eu meio que fui, né, cotejando o original, né, através do audiobook,
com a tradução, que tá muito bacana, viu, diga-se de passagem. Uma outra escorregada ali, mas nada que a gente diga, ah, meu Deus, que tradução horrorosa, de jeito nenhum. Então é isso, foram algumas coisas estranhas, então, na fala da própria narradora que me incomodaram um pouco com relação ao livro. Mas tá, o irmão morre, a mãe some e ela vai morar, então, com esses pais adotivos, né, que são a Rosa e o Hans Ubermann, que são, assim, os melhores pais adotivos que uma criança poderia ter. Então ela vai sim ser essa criança super bem criada, bem educada, bem tratada, assim, lógico, né, com todas as limitações que a Segunda Guerra Mundial permitia, né, para a educação de uma criança. Num dado momento, a família Ubermann dá guarida a um judeu no porão. E essa também é uma das coisas mais interessantes a respeito desse livro. A relação dessa família, né, com esse judeu do porão. Isso é espetacular no livro, gente. Mas tá, porque o título é A Menina que Roubava Livros? A Liesl rouba, então, seu primeiro livro durante o enterro do irmãozinho dela. O coveiro deixa cair o manual do coveiro, ela passa a mão naquele manual e é isso. Esse é o primeiro livro da vida dela. Ela ainda não sabe ler direito, então o pai adotivo a ensina a ler. E a partir daí ele começa a, enfim, no Natal ele dá um livro de presente pra menina. Incentiva a sua leitura. Um belo dia ela consegue uma cópia do Mein Kampf, né, o Minha Luta, do Hitler. E os dois leem escondidos o livro e tal. Então, enfim, a relação do livro, né, os livros, né, com esse pai adotivo e com o poder das palavras, e enfim. O livro e a palavra escrita tem um papel muito forte nesse livro aqui. Isso eu achei bem bacana também. Além do manual do coveiro, ela acaba roubando também livros que ela vê empilhados em fogueiras, né, que era uma coisa comum também, né, fogueiras de livro. Então tem um ali que ela passa a mão ali junto com os amiguinhos dela. E aí não vou dizer exatamente como, mas um belo dia ela se vê ali frequentando a casa do prefeito, e o prefeito tem em sua casa uma grande biblioteca. Quem a recebe sempre é a esposa desse prefeito, que desconfia que a menina andou roubando alguns livros da biblioteca. Mas ela é muito bacana, ela não repreende a menina de nenhum jeito, de nenhuma forma. Inclusive ela incentiva a garota a usar a biblioteca, só que a Liesl vê uma certa graça nessa coisa de roubar o livro, não dizer que tá pegando o livro, pular a janela da biblioteca e sair correndo com o livro, enfim. Isso é até engraçadinho no livro. Mas tá, é mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, contada do ponto de vista de uma criança. Na verdade, do ponto de vista da morte, mas contando a história dessa criança. Então você tem vários alívios cômicos ao longo da história, o que deixa a história um pouco mais leve. Eu gostei bastante da construção dos capítulos. O autor vai ensinar algumas palavras em alemão pra gente também. Vai colocar em tópico alguns pensamentos de personagens, não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Mas tem aqui, por exemplo, no capítulo Os Portões do Furto, tá escrito assim, ó, uma sominha, a palavra comunista, mais uma grande fogueira, mais uma coleção de cartas mortas, mais o sofrimento da mãe, mais a morte do irmão, igual o Führer, né? Ou seja, o Hitler. Eu não sei pronunciar essa palavra, Führer, talvez. Enfim, é isso, é um livro que não é uma leitura tão fácil, tá? Não é um livro jovem adulto qualquer, inclusive a ficha catalográfica não coloca como livro infanto-juvenil, coloca como Guerra Mundial, ficção, judeus, resgate, romance australiano. Mas é sim um livro infanto-juvenil. Várias escolas adotaram esse livro, tá? Inclusive aqui no Brasil. E é um livro com uma história longa, arrastada em alguns momentos. Alguns capítulos vocês vão ler assim super rápidos. Tem também, por exemplo, o livro que o judeu do porão vai escrever para ela. Então, essa parte da edição do livro é muito bonita mesmo, né? Porque você tem como se fosse o livro escrito à mão mesmo, pelo judeu do porão. Isso é muito legal. Ele vai escrever uma história para ela também, vai escrever um conto baseado na Liesl, e é muito bonito também. E é isso, o livro todo é muito bem feito. Ele tem algumas falhas, né? Em alguns momentos, como eu disse pra vocês, a leitura fica muito arrastada. É muito detalhe arrastado que depois não vai acrescentar muita coisa à história. Tem o relacionamento dela com o Rudy também, que é o vizinho, apaixonadinho por ela, né? Faz vários favores pra ela e pede beijos em troca, e ela nunca beija o guri. Acho engraçadinho isso. Tem um trechinho aqui sobre o Rudy que eu achei bacana, ó. A estrada era fria e reta, não demorou para que chegassem os soldados com os judeus. À sombra das árvores, Liesl observou o menino, como as coisas haviam mudado, de ladrão de frutas a doador de pão. O cabelo louro de Rudy, embora mais escuro, parecia uma vela. Ela ouviu o estômago do amigo roncar, e ele estava dando pão às pessoas. Seria isso a Alemanha? Seria essa a Alemanha nazista? Eles veem, então, uma fila, né, de judeus
presos, né, passando pela rua deles, e o gurizinho vai lá dar pão pra eles. Ele estava com fome, mas ele vai lá distribuir o pão que ele tinha, o pão adormecido que ele tinha pra esses judeus. Achei isso bem bonito. Tem algumas cenas, algumas imagens muito bonitas. Uma que partiu meu coração é aquele momento do aviador. Eles veem um acidente de avião e esse mesmo garotinho vai lá levar um ursinho de pelúcia pro aviador que está morrendo. É muito triste aquilo, gente. Aí tem um trechinho aqui da narradora, que é da Dona Morte, né, que vai dizer o seguinte: provavelmente é lícito dizer que em todos os anos do Império de Hitler, nenhuma pessoa pôde servir o Führer com tanta lealdade quanto eu. O ser humano não tem um coração como o meu. O coração humano é uma linha, ao passo que o meu é um círculo e tem a capacidade interminável de estar no lugar certo na hora certa. A consequência disso é que estou sempre achando seres humanos no que eles têm de melhor e de pior. Vejo sua feiura e sua beleza e me pergunto como uma mesma coisa pode ser as duas, mas eles têm uma coisa que eu invejo, que mais não seja os humanos têm o bom senso de morrer. Achei isso espetacular. Enfim, é isso. Pra mim essa leitura foi de um livro irregular, com partes muito boas, com partes muito arrastadas, com uma narradora muito interessante, mas que ao mesmo tempo me incomoda porque tem algumas falhas na fala dessa narradora. É um livro bonito, delicado, é um livro para todas as idades sobre a Segunda Guerra Mundial. Mesmo que o intuito do autor tenha sido criar um livro infanto-juvenil, coisa que, né, não tenho certeza, já que a ficha catalográfica não diz isso, mas enfim, minha mãe, que é uma senhorinha de 70 anos, gostou pra caramba do livro, gente. E eu, aos 33, também gostei bastante. Eu li também no ano passado um livro com a mesma temática, né, Segunda Guerra Mundial, sob o ponto de vista de uma criança, que foi O Menino do Pijama Listrado. Eu vou deixar o link lá embaixo do vídeo que eu fiz falando sobre esse livro. E é isso, gente. Fica a dica aqui de um livro muito bacana. Deixe de lado seu preconceito com esse tipo de livro, que comece com esse tipo de título também. E leia. Vai ser bacana. Não vai ser o melhor livro sobre Segunda Guerra Mundial que você já leu na sua vida, ou que você lerá na sua vida, mas pode ser uma introdução muito bacana para quem nunca leu nada sobre o assunto, e vai ser sim uma leitura bem prazerosa. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!